Conflitos pessoais, o próximo item, segundo Joana de Ângeles. Nesse empreendimento de ascensão inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado, nele esculpidas, que se exteriorizam a miúde, afligindo-o, limitando-o. É o que nós estávamos dizendo. Não adianta que nós vamos deparar com aquilo que nós fomos e defrontar com a realidade do que nós precisamos ser. Apresentam-se as fixações como conflitos nas paisagens íntimas, ameaçando a sua realização, a alegria do trabalho, a harmonia da convivência com outras pessoas, transformando-se com facilidade em complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento. Está aí o que nós estávamos dizendo. Não se podem negar os fatores responsáveis por tais distúrbios, a começar pelos comportamentos da gestante, afetando o ser na vida intrauterina e culminando com a convivência em família, particularmente com pais dominadores, mães castradoras, neuróticas, que transferem as suas inseguranças e todos os outros conflitos para os filhos, em formação, que se tornam fragilizados sob a alta carga de tensões que se veem obrigados a suportar. Isso aqui é interessante eu fazer um parênteses. Este papel dos pais é de suma importância. Vai aqui a minha fala para os pais, mãe e pai. Carl Gustav Jung sofreu, na sua época, os desajustes e desequilíbrios da sua mãe, porque ele convivia muito bem com a mãe e com o pai durante o dia, mas à noite ele tinha medo da mãe, porque a mãe era médium kardecista, o pai era um pastor luterano. Muitas vezes a mãe precisou ser levada ao hospital psiquiátrico, a ser tratada por um psiquiatra, devido aos desequilíbrios. Por quê? Porque na época, em 1800, não havia ainda a compreensão da mediunidade. Médium incorporava. E nessa dela incorporar, ela falava coisas que não tinha conexão. E achava que ela estava ficando louca. Quantos e quantos e quantos casos foram internados sem ter problema psíquico, puramente problema mediúnico, que era o caso da sua mãe. Então, mães castradoras, neuróticas, que transferem as suas inseguranças e todos os outros conflitos para os filhos. Nós precisamos tomar cuidado com isso, ficarmos atentos, tanto mãe como pai. Por outro lado, as pressões sociais e econômicas, culturais e educacionais se transformam em gigantes apavorantes que passam a perseguir com insistência o educando, que absorve esses fantasmas e não os digere, vindo a temê-los, a detestá-los e a conduzi-los por toda a existência, quando não recebeu convenientemente um tratamento. É certo que o espírito renasce onde se lhe torna melhor para o processo da evolução. As coisas não acontecem ao acaso. Tudo acontece segundo uma lei soberana e justa. Como, todavia, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões, crescer interiormente, todos esses empecilhos que defrontam fazem parte da sua proposta de educação, devendo equipar-se de valores e de discernimento para superá-los.
e, livre de toda constrição restritiva à sua liberdade, avançar com desembaraço na busca da sua afirmação planificadora. Sigmund Freud, o insigne pai da psicanálise, afirmava, com razão muito pessoal, que na raiz de todo conflito neurótico sempre existe um problema da libido. Não se pode descartar essa manifestação recalcada da libido nos diversos comportamentos perturbadores que afetam a criatura humana. Isso porque, remanescente das suas experiências coevas, o ser renasce sob as injunções das condutas pelas quais transitou. Esses amantes, encontrando-se e guardando no inconsciente, isto é, no espírito, as reminiscências das atividades vividas, sob tormentos, sentem os apelos de ontem reaparecerem vibrantes e, não possuindo uma forte conduta moral, derrapam nas relações incestuosas, portanto infelizes. Mesmo nos complexos de inferioridade, como nos de superioridade, ressurge o passado espiritual, dominador, provocando os estados mórbidos que levam ao desequilíbrio e a um passo da alienação mental. O complexo de inferioridade é muito triste, assim como de superioridade. É muito cansativo. Entristecedor, inferioridade, porque a pessoa se deprime. E cansativo de superioridade, porque a pessoa enche a pestana nossa de tanto se valorizar, se vangloriar. Entende? Nos quadros fóbicos, podemos encontrar espíritos que conduzem no íntimo pavores que sobreviveram ao fenômeno biológico da reencarnação, cicatrizes do mundo espiritual inferior por onde transitaram, ou do despertamento na sepultura em face dos mortos aparentes, havendo desencarnado em consequência por falta de oxigênio, e que reexperimentam o tormento da claustrofobia. Isso é uma coisa, eu diria que bárbara. A pessoa tem uma morte aparente e é tida como morte. Hoje é diferente porque esperam-se 48 horas para insumar, entende? Então, dá tempo do morto vivo recobrar, né? Eu passei por uma experiência dessa com uma pessoa que ela era tida como desencarnada. Ficava 2 dias em estado letárgico, entende? A mãe me chamava, eu ia lá, transmitia passe, mexia, ela estava lá completamente em estado letárgico. Nós vamos ver o caso do Cristo, né? Da menina que morreu e Jesus ressuscitou, o Lázaro, redivivo, né? Também um estado, né? Nesse capítulo, as dolorosas obsessões compulsivas têm suas raízes etiopatogênicas em graves condutas do espírito, nas existências pretéritas, assinaladas pelo descaso à dignidade humana, por desrespeito às leis constituídas. Infelizmente, quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulo, que são os edificadores da esperança, mantenedores das aspirações elevadas,
no esforço para a superação das heranças doentias que cada um traz de si. Nós vamos sempre encontrar, nesses casos de desajustes, a presença do Espírito Eterno, a história do Espírito Eterno, né? Aquilo que ele traz do seu passado e, infelizmente, nem sempre é considerado. Mesmo nos complexos de inferioridade, como nos de superioridade, ressurge o passado espiritual dominador, provocando os estados mórbidos que levam ao desequilíbrio a um passo da alienação mental. Não deixamos de ter em vista os fatores familiares, educacionais, sociais, que pesam na manifestação dessas perturbações, constituindo-se estímulos ao seu surgimento, piorando as tendências inquietadoras, sucando a psique de forma poderosa. Isso nós não podemos esquecer. O Espírito Eterno, ele necessita da sua compreensão. Nós precisamos compreender que nós somos um Espírito Eterno que traz do seu passado uma série de marcas que precisam ser lidas, relidas, estudadas e educadas. Voltaremos.